Boa tarde. Na última aula, então, nós vimos as declinações, né? E que, além dos dois casos da primeira aula, do nominativo e do acusativo, há outros 4. Vou compartilhar a tela aí com vocês, para vocês perceberem. Peço que, por enquanto não for hora de expor dúvidas, fiquem com os microfones no mudo. E depois, quando forem falar, tirem do mudo. Certo? Então, nós vimos isso daqui, né? Essa foi a tela principal daquela aula. Então, nós vimos que além do nominativo e do acusativo, temos outros 4 casos e que para cada caso as palavras mudam de terminação, né? Então, primeira aula, nominativo, acusativo, nominativo, várias terminações, acusativo geralmente adquire esse M, né? Depois, no plural, adquire um S, né? Geralmente. Que para cada caso, então, há uma terminação diferente, mas cada palavra pertence a uma família de palavras, a uma classe de palavras, né? E que dentro das regras dessa classe é que ela vai, para cada caso, assumir uma nova terminação, né? Então, por exemplo, é diferente a terminação de dativo, que nós nem sabemos ainda o que é, né? Da primeira declinação, ai, da segunda declinação, o, da terceira, i, da quarta, ui, da quinta, ei, né? Então, que além dos casos, né, que vão determinar a função sintática da palavra, etc., e vão exigir que a palavra mude de terminação, há as declinações, que são as classes a que pertencem essas palavras, que vão determinar como é que essas palavras vão se modificar, vão se transformar para ser de um caso ou outro, certo? Isso daqui nos ajuda no quê? Em 2 coisas. A determinar, quando virmos uma palavra num texto, qual é o caso em que ela está, né? Porque, afinal de contas, se virmos uma palavra com a terminação i apenas num texto, não saberemos se esse i é de genitivo, da segunda declinação, se é de dativo, da terceira, né? Tem pode ser mais de uma coisa. Então, para saber qual é o caso em que a palavra está, é preciso saber a declinação dela, né? Como é que se sabe a declinação dela? Se olha o verbete dela no dicionário, e o verbete dela vai ter duas partes, né? Vai ter a forma do... Vou pegar outra palavra aqui. Vai ter a forma do nominativo e vai ter a terminação do genitivo, né? Então, isso quer dizer que o nominativo é lupus e o genitivo é lupi. Daí nós procuramos o genitivo aqui, e vocês veem que o genitivo, para cada declinação, é diferente, né? Por isso que ele é usado para dar esse indício. E vemos que é de segunda declinação, né? I, genitivo em I, segunda declinação. E daí a gente compara as terminações dessa segunda declinação, né? Nós nos restringimos a essa segunda declinação, e com isso nós procuramos só nessa segunda declinação a terminação que vemos no texto. Daí, por exemplo, se tiver o, lupo, nós sabemos que é dativo ou ablativo, né? Isso nós vamos ter que determinar pelo contexto, interpretando. Além disso, muitas palavras mudam bastante, ou pelo menos o suficiente para o nominativo ser diferente dos outros casos. Por exemplo, temos a palavra Léo, né? Léo é só Léo no nominativo singular, certo? Vemos daí que o genitivo é Leonis, Leonis. Isso quer dizer que é de terceira declinação, né? Porque é o genitivo terminado em is, terceira declinação, e que esse N, ele não é parte só do genitivo, mas de todos os outros casos. Então, para acoplar a terminação dos outros casos a essa palavra, nós temos que... nós não vamos acoplar diretamente a Leo, mas a Leon, né? Daí Leonem, Leoni, Leone, Leones, etc. Certo? E é isso, basicamente. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma dúvida aqui para expor?
Agora é hora de falar. Veríssimo. Por exemplo, as palavras da terceira declinação. Tem alguma característica dessas palavras, semântica ou morfológica mesmo, que fazem todas elas estarem... Na terceira declinação, morfológica é esta aqui, né? Todas Sim, têm é isso. um exemplo, assim. Oi? Ah, tá. Uhum. Mas, assim, distintivo. Não, é porque, por exemplo, da segunda declinação também, sabe? Deu para entender, será? Ah, sim, sim, sim. Se tem alguma coisa no sentido mesmo da palavra que determina que ela vai ser de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, é isso? Sim, isso. Não, e não se preocupem com isso. Certo? Não tem. Ok, obrigada. Então, isso aqui é só, por exemplo, usar o exemplo das conjugações, né, que eu falei antes. Existe alguma coisa em comum no sentido de todos os verbos terminados em ar, amar, e os outros terminados em ar, teclar, sei lá. Não tem. E os em ir, não tem. Os em er, não tem, né? Nada, é só uma questão de forma mesmo, né? E do som que a palavra faz, né? Entendi, obrigada. Nada. Alguém tem outra pergunta? Se não tiverem, vamos passar, então, para a correção da primeira parte do exercício que passei na última aula. Eu acho que alguns devem ter tido alguma dificuldade, né? E aqui. E vamos, com isso, revisar o assunto da última aula e passar para o assunto desta, né? Então, o dever de casa foi procurar as palavras marcadas em verde no dicionário, achar a declinação delas, né? Determinar o sentido delas, para, com base naquela declinação, saber qual é o caso em que elas estão no texto. E depois fazer o mesmo trabalho do exercício da primeira aula, né? Achar o verbo, achar se o verbo precisa de sujeito, se precisa de objeto direto, e arrumar a frase, né? Reorganizar a frase assim e depois traduzir. Vocês, até então, só conheciam, e até agora, né, só conhecem o nominativo e o acusativo, pelo menos a depender destas aulas. Então, tinha muita coisa que vocês não saberiam onde encaixar, né? Por exemplo, se aparecer um ablativo, um genitivo, um dativo, não sei o quê. Essas coisas, eu disse, então, nesse caso, vocês vão ter que adivinhar, ou vocês vão ter que inferir pelo contexto, né? Claro, com margem a se enganar, mas mesmo sabendo o caso, vocês poderiam se enganar, né? Vão precisar desse trabalho de interpretação. Certo? E hoje nós vamos ver, então, vamos corrigir isso e depois vamos ver um caso. Então, botei as palavras aqui exatamente como elas aparecem no texto, para não precisarmos ficar descendo o tempo inteiro. Primeira palavra é pauperiem. Alguns podem ter achado outras palavras, mas no dicionário o verbete é pauperies. Pauperies, pauperiei. Ela é feminina, substantivo feminino, significa pobreza. Pobreza. O que nós fazemos agora? Isso aqui é o genitivo. O genitivo, então, é pauperiei. Né? Essa daqui, então, é a terminação de genitivo. E essa daqui é a forma a que vão se juntar as outras terminações de caso. Certo? Pauperi, alguma coisa. Pauperiei. Então, temos que procurar na tabela onde tem um genitivo terminado em ei. Descendo aqui, vemos que o genitivo terminado em ei é da quinta declinação. Então, pauperies é uma palavra de quinta declinação. Essa aqui. Daí, nós voltamos aqui e vemos pauperiem. Agora temos que procurar essa terminação em, em, na quinta declinação, e vemos que é acusativo. Acusativo. Certo? Então, pauperiem é acusativo singular. Acusativo singular. Certo? Até agora simples. Acusativo singular. Provavelmente vai ser um objeto direto, coisa assim. Depois veremos. Militia. Militia, no dicionário é militia, militiae, feminino, quer dizer serviço militar.
essa terminação ai, de genitivo, né? Militiae. Temos que procurar na tabela. Encontramos na primeira declinação, ai, né? Militiae. Então, essa aqui é uma palavra de primeira declinação. Então, essa terminação a, agora, tem que ser encontrada na primeira declinação. E ela está tanto no nominativo quanto no dativo. No vocativo também, mas a gente não vai dar bola para o vocativo. Tá? Porque no contexto vai dar para saber mais ou menos. Né? Geralmente os textos modernos vêm com vírgula, né? Antes do vocativo. O vocativo vai ficar entre vírgulas. Então, geralmente é fácil saber quando é um vocativo. Então, descartamos ele por enquanto. Então, nominativo ou ablativo, singular. Nominativo ou ablativo, singular. O nominativo nós sabemos para que serve, né? É o sujeito. O ablativo veremos depois. Puer. Puer, no dicionário vai estar puer, pueri. Masculino, e quer dizer menino ou rapaz. E pode querer dizer outras coisas também, mas o básico é isso, menino e rapaz, né? Esse i no fim significa que pueri é o genitivo. Agora nós temos que procurar esse genitivo i na tabela. E nós achamos na segunda declinação, pueri, certo? Então, isso aqui, puer, é de segunda declinação. E não achamos essa terminação dele, puer, em nenhum caso, exceto no nominativo e no vocativo também. Então, isso aqui é nominativo e não pode ser mais nada. Nominativo singular. Certo? Partos. Partos vai estar assim no dicionário. Parti, partorum. Masculino, plural. É uma palavra que geralmente aparece no plural, mas não é intrinsecamente plural. Né? Quer dizer, os partos, ou partas, em alguns casos, em alguns textos. Né? Quer dizer, é um povo da Pérsia, né? É um povo parente dos persas, né? Que era inimigo dos romanos. E nós agora temos que achar, com base nesse genitivo aqui, orum, né? Que vai dar em partorum, qual é a declinação dessa palavra. No singular não tem nenhum, né? É ai, i, is, us, e. No plural aparece aqui. Arum, orum, erum. E o orum, né, de partorum, aparece na segunda declinação. Então, isso aqui é de segunda declinação. Na segunda declinação, então, temos que achar a terminação os, no plural. Né? E vai estar aqui, ó, no acusativo, os. Então, partos é acusativo plural. Acusativo plural. Eques. No dicionário vai estar eques e tis. Isso aqui pode confundir muita gente. Quer dizer, cavaleiro, né? Por não saber o que tirar de eques e onde acoplar itis, né? Isso realmente, às vezes, o dicionário não indica e não deixa tão claro, mas, com o passar do tempo, vocês vão se acostumando a isso, a saber o que eu tiro, o que eu deixo. Né? Aqui, o que vocês vão tirar é o es. Então, vai ficar ec, tis, né? Isso aqui, é assim que vocês vão acoplar essa terminação aqui. Mas o genitivo não é todo o itis, é só o is. A terminação de genitivo é só isso. Certo? O que sobra é essa forma mínima. Aqui vocês vão juntar o resto das terminações. Né? Mas, ou seja, todos os casos vão se juntar a essa palavra dessa forma. Então, se eu quero botar o dativo, quem i, né? Isso aqui eu sei que é de terceira declinação, termina em is. Se eu quero botar o dativo, quem i, fica equiti. Se eu quero botar o acusativo, quem em, equitem, né? Plural, a mesma coisa. Se eu quero botar o es do nominativo, vai ser equites, certo? Isso quer dizer o quê? Se essa forma aqui, que não muda, essa forma aqui que é diferente de todas as outras, é a do nominativo. É a primeira forma que aparece no dicionário, é o nominativo. Nominativo singular. O cavaleiro. Isso aqui vai ser sujeito de alguma coisa.
Por fim, nós temos rasta. Rasta aparece assim. Rasta, rasta, menino, lança. Temos que procurar o ai na tabela do genitivo e achamos na primeira declinação. Então, sabemos que isso aqui é de primeira declinação. Na primeira declinação, essa terminação a é ou de nominativo ou de ablativo. Então, essa palavra é ou nominativo ou ablativo. Nominativo ou ablativo singular. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta antes de passarmos para a segunda parte dessa correção? A Karine mandou aqui no bate-papo uma pergunta. As palavras no dicionário sempre estarão nas terminações de nominativo e genitivo? Isso. As palavras sempre vão aparecer assim, nominativo, genitivo. A menos que a palavra não tenha nominativo ou genitivo, mas essas palavras são raras, né? São algumas. Nós vamos ver isso mais adiante, né? Por enquanto, não se preocupe com isso, que sempre a grande maioria das palavras, com pouquíssimas exceções, vão aparecer nominativo e genitivo, né? E essas palavras que não têm nominativo e genitivo, geralmente são usadas geralmente nunca vão ser sujeito de uma frase, etc. Né? São usadas para indicar alguma outra coisa, né? Alguma outra pergunta? Aparentemente não, Veríssimo. Sem mãozinha. Vamos lá, então. Agora, sabendo qual é o caso, quais são os possíveis casos de cada palavra, a gente vai ver aqui a primeira estrofe do poema. Deixar esse aqui para lá, o resto a gente não vai ver hoje. Então, diz aqui Horácio. Angusta mique pauperi empati, robustus acri militia puer, condiscat et partos ferocis, vexet eques metuendus asta. Então, mesma coisa de antes. Procurar verbo, determinar se o verbo conjugado, determinar se precisa de sujeito, precisa de objeto direto, procurar sujeito, objeto direto, reordenar, né? E nós encontramos aqui dois verbos, condiscat e vexet. Condiscat e vexet, separados por um et, né? Então nós temos duas orações aqui, então já podemos separar assim, para ficar mais fácil a análise. Condiscat e vexet. Condiscat é aprenda, né? Terceira pessoa do subjuntivo. Não é aprende, né? Quer dizer, nominativo, alguém aprende alguma coisa, mas alguém aprenda. E o vexet, mesma coisa, vai estar no subjuntivo. Isso indica que o poeta não está descrevendo uma situação real, né? Mas expressando um desejo ou um ideal dele, né? Uma ordem, de repente, certo? Bom, estando no indicativo, estando no subjuntivo, o verbo aprender vai funcionar da mesma maneira. Precisa de um sujeito, alguém que aprenda, e precisa de algo que seja aprendido, né? Então, para sujeito, precisamos do nominativo. E eu sei que esse sujeito é puer, o rapaz. Puer condiscat. O menino aprenda. Por que eu sei que é puer e não militia, né? Que nós vimos que pode ser também nominativo. Dois motivos. Em primeiro lugar, o serviço militar aprenda é estranho, né? Que o serviço militar seja sujeito do verbo aprender não faz muito sentido. Que o rapaz seja sujeito faz sentido. Segundo é que puer só pode estar no nominativo. Então ele nos obriga a escolhê-lo como sujeito. Enquanto militia pode estar no nominativo e pode estar no ablativo. Não nos obriga tanto. Certo? Então, o rapaz aprenda, agora precisamos de um objeto direto que vai estar no acusativo. E o único objeto direto aqui, o único acusativo é pauperien, que é pobreza. Só que dizer o menino aprenda a pobreza também soa muito estranho.
que nós temos aqui é um infinitivo, pati, sofrer, tolerar, né? Em português eu posso dizer eu aprendi alguma coisa, ou eu aprendi a fazer alguma coisa, né? Eu posso juntar direto com um objeto direto, ou eu posso juntar a um infinitivo. Mesma coisa em latim. Então, o menino aprenda a sofrer, a tolerar a pobreza, paupérrima, né? Puer condisca pati pauperem. O menino aprenda a tolerar a pobreza. O rapaz aprenda a tolerar a pobreza, né? Se refere a um rapaz romano, né? Isso aqui é um programa para toda a juventude romana. Então, o rapaz aprenda a tolerar a pobreza. Se a frase fosse só isso, ninguém reclamaria, né? Aqui a frase já dá para chamar de completa, estando assim. Mas por acaso tem algumas coisas a mais nessa frase, né? Por exemplo, temos angustam. Angustam é o adjetivo angustus a quer dizer apertado, estreito, certo? E está concordando com pauperium, né? É feminino, está no acusativo, é algo que nós vamos ver mais tarde, um adjetivo que está concordando com pauperium, né? Então, puer condisca pati angustam pauperium, né? O menino aprenda a tolerar a estreita pobreza, né? A apertada pobreza. Não está falando de um tipo de pobreza especial, mas é uma qualidade universal da pobreza, certo? O que mais temos aqui? Temos robustos, outro adjetivo concordando com o puer, né? É masculino, está no nominativo, está no singular. Robustos. Robustus, robusta, robusto. Significa o mesmo que em português, né? É não só forte, mas forte e resistente, né? Então, robustus puer. Robustus puer. O menino robusto, então, o rapaz robusto, aprenda a tolerar a estreita pobreza. Certo? Sobra ainda esse amique, né? É um advérbio, está junto com pati. Pati amique. A tolerar amigavelmente, tolerar como se fosse uma amiga, né? A estreita pobreza. E acrimilitia. Agora nós vamos ver isso, né? Isso aqui vai ser a introdução ao assunto de hoje. Militia. Vimos que militia, que puer está no nominativo, e militia podia estar no nominativo e podia estar no ablativo. Como puer já preencheu a vaga do nominativo, então militia só pode ir para o ablativo, só pode ser ablativo. E o militia aqui, por acaso, está ligado ao robustus. Como é que ele, que ele modifica no adjetivo robustus? Como é que essa palavra, que ela acrescenta ao sentido de robustus, né? Ela diz, o menino robustus, o menino robusto, militia, por causa do serviço militar, né? Então o ablativo aqui está servindo para isso, para dar uma causa de alguma coisa, para explicar alguma coisa. Então, o menino robusto, por causa do serviço militar, quer dizer, tornado robusto pelo serviço militar, aprenda a sofrer, a tolerar amigavelmente a estreita pobreza, né? Esse aqui, o Horácio está condensando, né, dois momentos, ou está condensando duas coisas, né? Ele está dizendo, o menino deve se tornar robusto pelo serviço militar e com isso tolerar, e com isso aprender, se acostumar a tolerar a pobreza, né? Certo? Tá claro? Alguma dúvida? Se não, vamos partir para a próxima. Et partos ferocis vexeteques metuendus asta. O verbo é vexet. Quer dizer, atormente, acosse, persiga, né? De novo, está no subjuntivo. Precisa de um sujeito e precisa de um objeto direto. O sujeito vai ser esse eques, que na verdade é o menino lá em cima, né? Cavaleiro. Então, eques, quer dizer, ele tornado cavaleiro, né? Eques vexet. Vimos que é o nominativo, né?
e que é o mesmo que o menino lá em cima. Puer, né? Agora como um cavaleiro, né? Quer dizer, puer, eques, tornado cavaleiro, eques, né? Vexit, agora precisamos de um objeto direto, que vai ser o partos. E atormente, persiga os partos, né? Os persas. Certo? E, de novo, a frase aqui, ninguém reclamaria se ela terminasse assim. Ninguém daria pela falta de algo se a frase terminasse assim, né? O menino atormente, persiga os persas, né? Mas nós temos ainda uns adjetivos ligados a cada palavra. Nós temos feroques, ligado a partos, é um acusativo plural, é uma forma que nós vamos ver mais adiante. Ferozes, né? Os partos ferozes. E, ligado a eques, nós temos o adjetivo metuendos. Metuendos, né? Vai estar assim no dicionário, metuendos, metuenda, metuendo, né? Assim como ferox vai estar assim, ferox, feroques. Feroz, e aqui, temível, certo? Digno de medo. É a mesma raiz que medo, né? Metuendos. E, por fim, sobrou ainda uma palavra que é rasta. Rasta poderia ser nominativo, né? Nós vimos que podia ser nominativo ou ablativo. Só que como eques, que é o mesmo que significa a mesma substância ali que puer, né? Já preencheu a vaga de nominativo, rasta só pode ser ablativo e está ligado a metuendos. Metuendos asta. O que quer dizer rasta? Rasta quer dizer lança, né? Então, um cavaleiro temível por causa da lança, né? Tem a mesma função, então, que o militia lá em cima, né? O menino robusto por causa do serviço militar, aqui o cavaleiro temível por causa da lança, temível no uso da lança, de repente. Certo? Então, esse é um dos usos do ablativo, que é o que nós vamos ver hoje. Alguma dúvida antes de eu passar para os demais usos do ablativo? Alguém mandou aqui uma pergunta. Sim, Maria Clara. Pediu A para... da outra parte ali? Essa daqui? Da primeira? Isso. Isso. Qual é a dúvida aqui? Então, puer, eu fiz assim a reordenação, né? Puer, eu posso fazer de outra forma, mas ó, puer é o sujeito, então eu pus na primeira posição. Eu posso botar o robustus depois, realmente. Robustus militia, né? Eu só quis deixar antes, justamente para separar do resto mais, né? Para deixar mais junto do puer, certo? Uhum. Puer robustus militia. Isso aqui está tudo junto, certo? Militia é outro substantivo, mas está ligado ao robustus. Daí eu pus o verbo aqui conjugado, e o verbo que ele auxilia, né? Então, condiscat, aprenda, pati. Aprenda a sofrer. Em português nós temos que acrescentar um A. Aprenda a sofrer. Aprenda a tolerar. E aqui eu pus o objeto direto. A estreita pobreza. Certo? Beleza. Alguém mais? Eduardo. Com que concorda o Acre? O Acre, boa. O Acre concorda com militia, né? Então, Acre, Aker é um adjetivo, vai aparecer assim no dicionário, ou talvez sem o A, né? Só com as terminações cris, cre, né? Quer dizer, o primeiro sentido é agudo, penetrante, né? Mas, por exemplo, uma ponta de espada, etc. Pode significar também picante, ou pode significar azedo, né? Em relação ao sabor. Em relação ao ânimo, ao espírito, a energia da pessoa, pode significar impetuoso, violento, né? E aqui significa isso, né? O violento serviço militar, né? O serviço militar pesado, né? Sempre que sempre desafia ele, né? Certo? Depois nós vamos ver por que concorda, esse I concorda com esse A aqui. Mais adiante, quando virmos a declinação dos adjetivos. Certo?
Mas não é muito diferente do que já vimos. Alguém ainda? Bom, vou passar então para a folha de hoje. Aqui. Então, eu listei aqui 8 usos do ablativo. Pode haver mais, pode ser que alguns vocês considerem que na verdade é o mesmo, né? Isso aqui é o que eu consegui pensar e é a melhor separação que eu achei para mim. Vocês depois podem ser que mudem assim, de ideia quanto a isso, talvez algumas vocês juntem, vocês separem outras, mas por enquanto é isso. O que nós vimos até aqui era o ablativo sendo usado para indicar a causa, o instrumento de alguma coisa, né? Quer dizer, então, qual é o instrumento pelo qual o menino se tornou robusto? O serviço militar, né? Dá para dizer que isso também era a causa pela qual ele se tornou robusto. Então, por isso que eu resolvi juntar essas duas coisas, porque não é tão fácil assim distinguir uma da outra, né? Esse daqui é um dos usos mais comuns do ablativo. Então, vamos voltar a uma das frases da primeira aula e ver como é que o ablativo pode acrescentar algo a ela, né? Então, na primeira aula, nós vimos uma frase que significava o caçador matou o leão. Vimos que caçador é venator, que leão é leo e que matou é necavit. Mas que leo, como ele é o objeto direto de necavit, de matou, vai ter que mudar. Então, vai venator, não é venator leo necavit, mas venator leonen necavit. Então, o caçador matou o leão, certo? De novo, essa frase está completa do jeito que está. Ninguém vai reclamar dela, ninguém vai dar pela falta de alguma coisa nela, né? Mas nós podemos complementar com alguma coisa. E para isso vai servir o ablativo aqui. Então, se eu quero dizer, por exemplo, a arma com que o caçador matou o leão, se eu quero dizer que o caçador matou o leão a flechadas, com flechas, primeiro eu tenho que descobrir como é que se diz flecha, né? E depois botar essa palavra no ablativo. Então, sagita. Sagitai é flecha. Flecha, né? Daí que vem a palavra seta, né? Flecha. Sagita, sagita é de qual declinação? Considerando o ai. Daí nós vamos aqui embaixo, vemos que é a primeira declinação. Então, para virar ablativo, e ainda mais ablativo plural, porque eu disse flechas, nós vamos ter que ver na primeira declinação qual é o ablativo plural. Aqui está o ablativo e aqui está a primeira declinação. Então, is. Esse é o ablativo da primeira declinação. Então, vou ter que mudar a terminação para sagitis. Então, para dizer que o caçador matou o leão com flechas, eu digo venator leonem sagitis necavit. Com flechas, certo? Por meio de flechas. É um instrumento que ele usou para matar o leão. E eu poderia botar sagitis de novo em qualquer posição da frase. Sagitis, e claro, isso só vai mudar a ênfase que eu coloco em cada palavra, né? Venator leonem sagitis necavit. Venator necavit sagitis leonem. E assim por diante, né? Podem botar em qualquer ordem isso aqui. Se eu quero dizer que ele matou o leão com uma só flechada, com uma só flecha, daí eu vou ter que procurar o ablativo singular da primeira declinação. E eu descubro aqui que esse ablativo está em a. Então, vai ser sagita, né? Daí eu digo venator sagita leonem necavit. Certo? Botei nessa posição, mas eu poderia ter posto no mesma posição que a outra frase. Venator leonem sagita necavit. Certo? Se eu quero dizer, como eu disse também na primeira aula, que na verdade é o leão que matou o caçador. Daí quem vai para o acusativo, quem vai virar objeto direto é o venator, né? Daí vai virar leo venatoren necavit. E eu poderia dizer também venatoren leo necavit, dá na mesma, né? Eu vou deixar essa ordem como ordem padrão aqui, mas pode ir para qualquer ordem. O leão não pode usar flecha,
Então, o leão mata o caçador com os dentes, né? Como é que eu digo dente em latim? É dens, dentis. Dens, dentis. O ablativo é dentis. Terminação is, terceira declinação. Então, com os dentes, masculino, dente. Com os dentes, plural, eu vou ter que procurar o ablativo plural da terceira declinação. Daí nós vamos lá embaixo. O ablativo está aqui, e o plural da terceira é ibus. Ibus. Então, eu tiro essa terminação is do genitivo e fica dentibus. Então, eu digo leo venatorem dentibus necavit, com os dentes. E eu poderia botar em qualquer posição da frase. Tá claro? Alguma dúvida? Bom, se não tem nenhuma dúvida, vamos para o quinto uso do ablativo. Nós só vimos um até agora, mas eu ordenei eles dessa maneira. O ablativo de maneira, de modo, né? Isso aqui é bem parecido com o anterior. Então, nós vimos o... Opa! Diga, Maria Clara. Pode mandar a dúvida. Opa. Algum motivo para que alguns autores prefiram não deixar a oração ordenada? Quer dizer, não dá para dizer que eles não deixam ordenada, né? Mas que eles não deixam sempre na mesma ordem, né? Dá para dizer que, sim, é uma questão de ênfase, muitas vezes, deixa eu ver. Isso. É uma questão de ênfase, ou o que eles querem enfatizar na frase, né? Muitas vezes tem a ver com isso. Às vezes a frase fica mais bela mesmo, com outras ordens, né? Isso vai depender de caso para caso, não dá para dar uma regra geral, assim, do porquê que está nessa ordem e não naquela, né? Isso nós vamos ver analisando caso a caso. Certo? Vamos para o ablativo de modo, de maneira, que é bem parecido com esse, né? Em alguns casos se confunde mesmo, mas em outros dá para ver que é diferente. Então, nós vimos também na primeira aula, inclusive essa é a primeira frase que vimos, é Pater amat filium. Ou posso reordenar, Pater filium amat, né? O pai ama o filho. Pater, nominativo, filium, acusativo. Se eu quero dizer que o pai ama o filho de todo o coração, com todo o coração, eu vou ter que botar a palavra coração no ablativo. Cordis, né? Quer dizer que esse daqui é o genitivo. Gênero neutro, que nós vamos ver mais adiante, quer dizer coração. Se o genitivo é em is, a palavra é da terceira declinação. E eu quero o ablativo. O ablativo é e. Então, tem que tirar o is e botar e. E vai ficar corde. Mas eu não disse com o coração, simplesmente. Eu disse de todo o coração. Eu vou botar o adjetivo totus, tota, totum. Quer dizer todo, inteiro. E declinando no ablativo, ele declina de acordo com a primeira e a segunda, né? Fica com o aqui. Então, fica totocorde. O pai, então eu posso botar em qualquer lugar aqui. Pater filium totocorde amat. O pai ama o filho de todo o coração. Certo? E eu, como isso aqui é latim, eu ainda posso trocar de ordem as coisas. Pater toto filium corde amat. Dá na mesma. Eu posso colocar em qualquer ordem. Eu posso botar um no começo e outro no fim da frase. Em qualquer ordem que eu quiser. A gente sabe que isso daqui, pelo sentido, nós sabemos que essas duas palavras estão ligadas. Também porque elas concordam em caso, e concordam em gênero, e concordam em número, certo? Não, a Luísa pergunta, mas o verbo tem que ser sempre no final. Não precisa, não precisa. Eu posso botar o verbo em qualquer posição também. Posso botar pater, amat, toto filium corde. Posso botar aqui. Posso botar no começo, inclusive. Amat, pater, toto filium corde. Posso colocar em qualquer posição. Normalmente é no final? Talvez dê para dizer que sim.
Eu não saberia... Eu acho que é uma das ordens mais comuns, colocar o verbo no final, sim. Mas não sei se eu diria que não sei se eu diria que é a posição neutra ou mais aceitável, mais normal. Não sei se eu diria isso. Mas talvez seja mais comum mesmo. Mas eu posso colocar em qualquer ordem. Nenhum autor latino, nenhum latino estranharia, né? Nós vimos também a frase: a ovelha avistou o lobo, né? Ovis, vou até botar assim, botar em outra ordem, ovis prospexit lupum, né? Que é possível também. Prospexit lupum. Ovelha, ovis, no nominativo, prospexit, avistou, lupum, no acusativo. Se eu quero dizer que a ovelha avistou o lobo com grande temor, com grande medo, eu vou ter que pegar a palavra para temor, que é timor, timores, masculina, temor. E eu vou ter que pegar o adjetivo grande, que é magnus, magna, magnum, grande. Então, o genitivo é timoris. Tem que procurar isso aqui na tabela, e eu vou achar que é na segunda declinação, timores. E agora, essa forma aqui, timor, eu vou ter que colocar a terminação de ablativo, que é e, timore. O magnus vai declinar, vai flexionar que nem o totus, vai ficar magno. Então, com grande temor, vai ficar magno timore. Ovis magno timore prospexit lupum. A ovelha, com grande temor, avistou o lobo. Certo? E o lobo? Se eu quero dizer, por exemplo, que o lobo avistou a ovelha com grande avidez, né? Lupus, posso botar em outra ordem também. Ovem, lupus, prospexit. Quer dizer que o lobo avistou a ovelha, né? Eu sei disso porque o oven está no acusativo, o lupus está no nominativo. Se eu quero dizer que ele avistou com grande avidez a ovelha, eu vou ter que pegar a palavra para avidez, que é aviditas. Aviditatis, feminino. Quer dizer que o genitivo é aviditatis. Então, essa daqui, aviditat, é a forma a que eu vou juntar o resto das terminações, né? Esse is significa que é genitivo de terceira, então, ablativo, eu acrescento e. Então, fica aviditate. Aviditate. Certo? Magnus vai ficar magna. Então, vai ficar magna aviditate. Então, eu acrescento aqui. Ovem lupus prospexit magna aviditate. Com grande avidez, né? Querendo devorá-la. Certo? Eu ainda posso dizer, por exemplo, o atleta corre com grande velocidade, né? Atleta magna velocitate currit, né? Velocitate, velocitas, velocitatis, feminino, quer dizer velocidade. Só para dar um exemplo. Alguma dúvida antes de eu passar para a próxima? Passar então. O ablativo pode ser usado também. Opa! Então, o ablativo é adjunto adverbial. Perdi essa parte da explicação. O ablativo sempre vai funcionar como o que chamamos em português de adjunto adverbial, né? Mas eu não estou dizendo que ele é o adjunto adverbial, porque outros casos também podem servir de adjunto adverbial, né? Eu estou dizendo quais tipos de adjunto adverbial ele pode ser, né? Quer dizer, quais modificações ele pode impor ao verbo ou ao adjetivo. Mas está certo, ele sempre vai modificar um verbo, um adjetivo e raramente substantivo. Mas, quer dizer, o substantivo também a gente vai ver mais adiante. Bom, limitação. De limitação,
o ablativo de limitação explica em relação ao que nós afirmamos alguma coisa. Então, por exemplo, quero dizer que eu estou doente. Doente em latim é aiger. Aigra, aigrum. Né? Aiger, aigra, aigrum. Masculino, feminino, neutro. Doente. Pode querer dizer outras coisas também. Aflito, atormentado. Né? Então, para dizer que eu estou doente, eu digo aiger sum. Sum é sou ou estou. Né? Aiger sum. Mas eu quero dizer, por exemplo, em relação a que parte do meu corpo eu estou doente. Por exemplo, estou doente do nariz. Eu vou ter que usar um ablativo para a palavra nariz. Então, nariz é nasus, nase. E essa terminação I do genitivo, segunda declinação. O ablativo da segunda declinação é o. Então, fica naso. Aiger sum naso. Estou doente do nariz. Certo? Ou, por exemplo, puella aigra est. Se a menina está doente do pé, por exemplo, eu pego pés, pedis, masculino, pé. Assim fica o verbo, o substantivo no genitivo. Pedis. Então ele é de terceira declinação e o ablativo em e. Então fica pede. Puella aigra pede est. Está doente do pé, em relação ao pé. Né? Quer dizer, restringe a ideia de doença ao pé, certo? Sétimo uso. Alguma dúvida? Acho que não. Podemos seguir. Sétimo uso é um de qualidade. Né? Então, se eu quero dizer, por exemplo, um homem virtuoso, né? Em português nós podemos dizer isso de duas maneiras. Podemos dizer que é um homem virtuoso ou que é um homem de grande virtude. Né? Num caso eu uso um adjetivo, no outro eu uso o que chamamos de adjunto adnominal. Né? Mas não precisam se preocupar com esses nomes. Só sei que num caso eu uso um adjetivo, no outro eu junto uma preposição mais um substantivo. Né? E latim eu posso fazer a mesma coisa. Virtuosos quer dizer um homem virtuoso. Mas eu posso dizer que é um homem de grande virtude também. Como é que eu faço para dizer isso? Primeiro eu tenho que procurar para virtude, que é virtus, virtutis, feminino, virtude. E eu ainda tenho que juntar o adjetivo grande, magnus, magna, né? E aí eu ponho tudo isso no ablativo, vai ficar magna virtute, certo? Um homem de grande virtude. Isso aqui é útil porque algumas qualidades não têm seus adjetivos próprios. Então, para dizer, por exemplo, que alguém é uma moça de negros olhos, né? Uma moça de olhos negros. Em português, em latim, nós não temos um adjetivo específico para isso. Então, aí que é bastante útil esse uso do ablativo. Então, se eu quero dizer puella, menina, né? Que ela tem negros olhos, olhos pretos, a palavra para negro, para preto, é niger, nigra, nigrum. Olho é óculos, oculi, masculino, olho, certo? Eu procuro, então, como é que fica essa palavra no ablativo plural, sabendo que ela é de segunda declinação, né? Óculos, oculi. Daí eu pego o ablativo plural, fica oculis. E fica, então, puella oculis nigris, certo? Uma menina de olhos pretos, por exemplo. Aí não teria nenhum adjetivo com que substituir, né? Ou um rapaz de longos cabelos, puer longis capillis, certo? A palavra é capillus, né? Capilli, cabelo. Longos, né? E eu coloquei ali qualidade ou circunstância, porque tinha um uso que eu não sabia exatamente onde colocar, e eu achei que cabia melhor aqui. Tem um poema, então, de Propércio, em que ele se dirige assim à sua namorada, né? Quid juvat ornato procedere vita capillo? Ele pergunta a ela, né? Vita
é vida, é só um vocativo, né? É uma maneira carinhosa de se dirigir a ela. Então, vita quid iuvat, que ajuda, que adianta, né? Quid iuvat, o quê? Procedere, sair à rua, sair, né? Ornato capillo, com o cabelo ornado, com o cabelo enfeitado. Ele pergunta a ela, o que adianta sair à rua, o que adianta andar por aí de cabelo enfeitado? Ele pergunta, certo? Indica, então, uma qualidade temporária, digamos, né? Isso daqui não dá para nem dizer que é um instrumento pelo qual ela sai à rua, né? Nem que é o modo como ela sai à rua, mas é algo que ela tem nela enquanto ela sai à rua, né? Dá para dizer que é uma qualidade que ela tem enquanto ela sai à rua, certo? Antes de ir lá para cima, temos ainda o ablativo de comparação. Alguém tem alguma dúvida? Tá. E o de comparação. Nós não vimos ainda os adjetivos, nem os adjetivos comparativos, né? Mas uma comparação mais simples, por exemplo, eu achei em Catulo, né? Catulo começa um poema assim: Ni te plus oculis meis amarem. Né? Ni quer dizer se não. Né? Te é o acusativo de tu. Né? Então é que nem o nosso te. É o objeto direto, é o pronome tu, só que no objeto direto, como acusativo. O verbo antes tem o plus. Plus é um advérbio, quer dizer mais. E daí nós temos amarem. Amarem é eu amasse. Então, se, traduzindo isso aqui fica se eu não te amasse mais. E nós em português temos que acrescentar o do que alguma coisa, né? Em latim, a palavra que viria depois do que, no português, pode vir no ablativo. Daí está oculis meis. Oculis meis. Né? A palavra é óculos e quer dizer olho. Se eu não te amasse mais do que os meus olhos. É isso que ele está dizendo. Né? E daí segue a frase não termina aí. Mas nós não vamos ler o resto agora. Certo? Alguma dúvida? Bom, vou lá para cima agora. Um dos usos que parece mais primitivo do ablativo, quer dizer, um dos usos principais do ablativo, né, é o de separação. Então, por exemplo, eu tenho o verbo privare, né, de privação também poderia chamar. Privare é o mesmo que em português, privar, né? Nós dizemos em português privar alguém é objeto direto, de alguma coisa. Em latim eu vou dizer privare aliquem, né, alguém, no acusativo, e esse de alguma coisa vai para o ablativo. Então, privar alguém dos seus bens. Bonis, eu vou dizer, porque a palavra é bonum, boni, neutro, quer dizer bem. Né? Então, privar alguém dos bens, ou esse dos bens vai para o ablativo. Mas pode ser usado num sentido bom também, por exemplo. Liberare aliquem vinculis. Livrar, libertar alguém dos seus grilhões, dos grilhões. Né? A palavra é vinculum e esse vinculis é o ablativo plural. Grilhão, cadeia, corrente. Certo? Esse uso aqui me parece que deriva do uso original do ablativo, que é de origem, para indicar a origem de alguma coisa, a origem de um movimento, né, um ponto de partida. Certo? E daí também me parece vir aquele lá de causa, né? Causa que é uma espécie de origem. Né? Então, por exemplo, quero dizer que eu parti da cidade. Eu digo profecto sum, quer dizer eu parti. Profecto sum, eu parti. Nesse uso, o ablativo geralmente vem com alguma preposição.
E nesse caso, fica até mais fácil a interpretação, porque tu vais ter que prestar atenção ao sentido da preposição, mais do que ao se está no ablativo, se está em outro caso, né? Então, eu posso dizer, profecto sum, daí cidade é urbs, urbis, né? Terceira declinação, feminino. E o ablativo fica urbe, né? Se vocês têm a tabela aí anotada em algum lugar com vocês vão perceber que é isso mesmo, é urbe. Então, profecto sum ex urbe, eu parti da cidade. Esse ex, como a palavra profecto sum já indica uma partida, ele pode ser omitido. Eu posso dizer simplesmente profectus sum urbe, certo? Outro uso que também está relacionado a esse é o de nascença, né? Se eu digo, por exemplo, lá, Jesus nascido de Maria, eu digo Jesus, né? E a palavra nascido é natus. E daí eu ponho ex, né? Que nem está ali. E Maria, que está no ablativo, certo? Mas, de novo, eu posso omitir esse ex. Eu posso natus Maria, certo? Isso acontece com alguns verbos, com algumas palavras. E, geralmente, na poesia, né? Embora natus Maria seja bem comum, assim, mesmo fora da poesia. Daí tem aquele exemplo de Salustio, que é um escritor, um historiador romano, né? Falando sobre Catilina, que era um conspirador que tentou derrubar a república, né? Ele diz, Catilina, nobili genere natus. Quer dizer, genere é o ablativo de genus generis. Quer dizer, a raça ou a família, né? E aqui quer dizer a família. Nobili é o adjetivo nobilis nobile, que é nobre. Então, Catilina, nascido, natus, nobili genere, de nobre família, de família nobre. Certo? E Nesse caso aí poderia ser ex nobile genere também, né? Daria na mesma. acho que sim. Daí nós temos de lugar e tempo. Pergunta é que me chamaram aqui, eu perdi. O que seria o ex? Ah, o ex é uma preposição que significa de. De, ou desde, ou de dentro de, certo? Indica Tá bom, obrigada. origem, né? Origem de um movimento. Ah, outra coisa, outro exemplo que eu posso dar aqui é a origem material das coisas, né? Então, posso dizer, por exemplo, gladius. Gladius é um gládio, uma espada. Se eu quero dizer que ele é feito de ferro, eu digo gladius factus ex ferro. Né? A palavra ferrum, ferri, neutro. Nesse caso, eu nunca vi sem o ex. Sempre vi com o ex. Ou se eu quero dizer uma estátua feita de mármore. Signum pode querer dizer estátua, pode querer dizer um monumento, um busto. É uma palavra bem genérica que significa também estátua. Né? Signum ex marmore factum. Né? Feito factum ex marmore, de mármore. Uma mesa feita de madeira. Mensa ex ligno facta. Certo? Uma mesa feita de madeira. Ex ligno. Certo? O último uso que eu separei aqui é o de lugar e tempo. Dá para separar em dois este aqui, como já está ali. De lugar, quando é usado para falar de um lugar, né, um lugar em que se está, geralmente ele vem com a preposição in. Né? Daí, por exemplo, eu digo in urbe ambulo. Eu caminho na cidade. Né? In caelo volat avis. Né? A ave voa no céu, por exemplo. Mas nós vimos pelo menos uma vez em que esse uso de lugar, né, não vem com in, né? Naquele poema de Ovídio, né? Cumba sedet alter adunca. Se vocês lembram disso. Mas o sujeito é alter, outro, né, outro homem. O verbo é sedet, está sentado. E daí está aqui no ablativo cumba adunca.
né? Eu poderia colocar um in aqui, mas o vídeo preferiu não tirar e isso não atrapalha em nada o sentido. Fica claro que ele está para que é esse ablativo aqui, né? Para indicar o lugar em que ele está. Está sentado na canoa curva, cumba adunca, né? Não teria nenhuma ambiguidade aqui se eu tirasse esse in. Por isso o vídeo deixou sem. Daí nós temos o de tempo, né? O de tempo geralmente vem sem preposição nenhuma. Eu posso colocar alguma preposição, e no latim posterior, às vezes aparece preposição, né? No evangelho, aparece sempre com preposição, ou na maior parte das vezes com preposição, né? Mas, geralmente, no latim clássico é sem. Então, por exemplo, se eu quero dizer naquele dia, eu digo illo, naquele dia, die. Dies, a palavra dies, diei, de quinta declinação, né? O ablativo nessa declinação é e, né? Então, illo die, né? Naquele dia. Illa hora, né? Naquela hora. Sei lá, sábado, no sábado, né? Sei lá, se eu quero dizer no sábado, eu comi fora. Sábado e de fores. Fores é um advérbio que quer dizer fora, né? Sábado, certo? E são esses os usos do ablativo, basicamente. Talvez tenha alguma a mais, que o contexto provavelmente vai deixar claro. E talvez alguns deles sejam o mesmo, né? Como eu já disse. Alguma dúvida? Antes que eu passe ali para a leitura de alguns exemplos dos autores. Aparentemente não. Acho que podemos ir para o exemplo. Beleza. Certo. Coloquei alguns exemplos aqui. E esse aqui vocês já conhecem. Vou colocar mais perto. Esse aqui vocês já conhecem. Nós lemos o começo dessa passagem, uma passagem de César. É o começo do De Bello Gallico. Diz aqui, né? César está falando que a Gália é dividida em 3 partes. Uma dessas partes é habitada pelos belgas, outra pelos aquitanos e a terceira pelos celtas, ou em latim galos, né? Em português gauleses. A frase que segue é essa: Hi omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Na última aula, eu usei esse exemplo aqui para mostrar como procurar palavras no dicionário. Nós vimos que língua é ou nominativo ou ablativo, institutis é ou dativo ou ablativo, legibus, mesma coisa, ou dativo ou ablativo, né? Eu vou matar a charada para vocês dizer que é tudo ablativo, né? E agora nós vamos analisar essa frase, como analisamos as outras, tentando descobrir aqui o sentido do ablativo também. Então, o verbo é differunt, diferem, né? Tanto em latim como em português, o verbo diferir, differre em latim, tem 2 usos diferentes. Em cada uso, ele pede uma coisa diferente na frase, né? Então, por exemplo, diferir pode ter o significado de adiar, né? Por exemplo, essa aula está marcada para domingo, 4 horas. Imaginem que eu a difira para quarta-feira. Vou dizer, eu difiro esta aula para quarta-feira, né? Quer dizer, adiar. Nesse caso, o verbo diferir leva objeto direto, né? Tem outro uso em que ele significa ser diferente. Daí ele é intransitivo, ele não tem objeto direto, né? Ele afirma algo sobre o próprio sujeito apenas, certo? Então, por exemplo, esta aula de quarta-feira, esta aula de domingo difere da aula que eu dou na quarta-feira. Quer dizer, esta aula de domingo é diferente da aula que eu dou na quarta-feira, certo? Então, dependendo do uso do verbo,
ele vai pedir um acusativo ou não vai pedir acusativo nenhum, né? No caso, ele não está pedindo acusativo nenhum, porque diferem tem o sentido de ser diferente, né? Quer dizer, são diferentes, certo? Então, nós só precisamos, a princípio, de um sujeito. Daí aparece aqui a palavra he. He é um pronome. No dicionário vai aparecer assim, he, hic, hec, hoc. Quer dizer, estes. Está no nominativo. E se refere àqueles povos que ele mencionou lá em cima, né? Os belgas, os aquitanos e os gauleses, certo? Daí tem o omnes, que é todos ou todas. Aqui é todos, porque he está no masculino, né? Então, todos estes diferem. Daí nós temos a expressão inter se. Se é o pronome reflexivo e o inter é a preposição entre. Então, todos diferem entre si, né? Quer dizer, todos estes povos diferem entre si, são diferentes uns dos outros. Diferem uns dos outros, né? E o ablativo aqui, lingua institutis legibus, para que ele está fazendo? He, omnes, differunt inter se, lingua institutis legibus, né? Língua, institutis, nós vimos que significa instituições, costumes, e legibus são leis. Alguém se arrisca a chutar qual é o uso do ablativo aqui? Quero que alguém me responda. Como é que traduziria isso aqui, né? Estes todos diferem entre si. Como é que tu incluirias aqui essas palavras? O pessoal tá tímido. Mas podem chutar. Se errarem, esse é o momento para errar mesmo. Tchururum. Ninguém, gente. Bom, aqui me parece que o ablativo está sendo usado para dizer em relação ao que eles diferem entre si, né? É o de limitação. Quer dizer, eles diferem entre si. No que? Na roupa, no tom de pele, no que? Não, eles diferem entre si na língua, né? Falam línguas diferentes, diferem entre si nas instituições, nos costumes, e diferem entre si nas leis. Então, diferem entre si na língua, nas instituições, nas leis, certo? Ou pela língua, pelas instituições, pelas leis, certo? Então, é aquele uso de doente do pé, né? Quer dizer, restringe aqui, limita aqui em relação ao que eles diferem. Entenderam? Vamos ver o que mais aqui. Vou pegar essa passagem aqui da Eneida. Então, isso aqui é uma passagem do primeiro livro da Eneida, né? Na Eneida, a Eneida se passa... A Eneida relata, né, o que acontece com Enéas e seus companheiros, né, depois que cai Troia, né? Enéas quem é? Para quem não sabe, era um aliado dos troianos, né, que, por aviso dos deuses, né, foge de Troia depois que ela cai e depois de muitas desventuras, funda uma cidade na Itália, né? Chega na Itália, funda uma cidade, e lá também tem guerras para poder fundar a cidade. Antes disso, ele passa 7 anos no mar, procurando um lugar para reconstruir Troia, né, como diz, e uma tempestade acaba lançando ele e seus homens no litoral africano, no norte da África. E, claro, acaba afundando alguns navios, né, matando gente, né?
E depois que eles se recompõem ali, né, no litoral, na medida do possível, e estão todos juntos, tem alguma comida, né, Enéas vê que todos os seus companheiros, ou de alguma forma seus vassalos, súditos, né, porque ele é o líder deles, estão abatidos, cabisbaixos por causa da situação toda, e ele faz um discurso para encorajá-los, dizendo que eles já sofreram coisas piores, que no futuro vai ser bom lembrar essas coisas que estão sofrendo agora, e que os deuses reservam para eles um canto na Itália onde eles viverão sossegados, né? Daí termina esse discurso e Virgílio, o poeta, diz assim: Talia voce refert, curisque ingentibus aiger, spem vultus simulat, permitatum corde dolorem. Então ele diz assim, refert, né? O sujeito disso aqui é Enéas, né? O poema deixa claro. Aqui não está claro, mas o poema deixa. Enéas refert. Refert, como eu disse aqui, é entrega, transmite. Transmite o quê? Talia. É o neutro plural de talis, tal, dessa qualidade. Então, quer dizer, tais coisas, tais palavras, né? Então, Enéas transmite tais palavras. Voce. Então, o substantivo é vox, vocis, feminino, quer dizer voz. Se vocês virem nas tabelas de vocês, saberão que é uma palavra de terceira declinação e que voce, pela terminação, é o ablativo, né? Então, Enéas transmite tais coisas, entrega tais coisas, responde tais coisas pela voz, né? Voz aqui é ablativo de instrumento, certo? Daí diz ele ali, curisque ingentibus aiger. O que, né, a gente viu que é o mesmo que et, né? E. Et aiger. E doente, ou pode querer dizer aflito, atormentado. Aflito, atormentado, curis ingentibus. A palavra é curae, feminino, cujo significado primário é cuidado, e daí pode significar também uma preocupação, né? O sentido de cura que tem no português é bem posterior, ou é bem mais específico e limitado. Geralmente significa cuidado, preocupação, né? Daí que em português nós temos um verbo por descurar, querendo dizer descuidar, né? Então, e ingens quer dizer, ingens é um adjetivo, ingens, ingentes, quer dizer enorme. Então, aiger curis ingentibus, quer dizer doente ou atormentado de preocupações, curis, enormes. Está dando a causa, de alguma forma, dele estar atormentado, né? Então, e doente, atormentado de enormes preocupações. O que nós temos em seguida? Simulat, simula, finge. Quem finge, finge alguma coisa, dá para dizer, né? Dá para usar assim esse verbo. Simula, o sujeito continua sendo Enéas, Aeneas. Simulat, spem. A palavra é spes, spei, feminina, quer dizer esperança. Então, finge, simula uma esperança, né? Isso aqui está no acusativo. Com o quê? Vultu. Vultus. Vultus, masculino, quer dizer rosto. Então, com o rosto, ele finge uma esperança. Ele simula uma esperança, né? Premit, aperta, comprime, né? Premit dolorem. Aperta a dor, né, a aflição. Isso aqui está no acusativo. Altum, a profunda dor. Altus em latim pode significar alto ou pode significar profundo, né? É uma extensão vertical para cima ou para baixo, né? Então, premit dolorem altum, e aperta, comprime a profunda dor, né? Em latim, dolorem é masculino. Corde. E corde nós vimos que é ablativo, né? De coração. Corde. Então, aperta no coração, né, uma dor profunda. Certo? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário?
O corde aí, você diria então que é ablativo de lugar? Poderia ser incorde ou não? Pode ser, mas é um lugar Seria ainda estranho. figurado, né? Acho que Uhum, isso, inclusive, ajuda a... Ou pode ser no sentido também de ser o lugar, ser o compartimento em que ele esconde, né? Daí pode ser de uhum, instrumento, de alguma forma, né? sim. Dá para usar de instrumento, compartimento em que ele esconde essa dor, né? No coração, dá para dizer. Ou, simplesmente, dá para dizer ainda que é de restrição, né? Na cara, pela cara, ele mostra uma coisa, no coração ele tem outra, né? Do coração. Ele Uhum. é perto da outra. Então, dá para dizer que é de limitação, né? Limitando uma coisa na Dimensão. cara. Enfim, esses usos, às vezes, esses usos podem ajudar, né? Mas não se prendam tanto a eles, né? Inclusive, quando eu passar um exercício disso aqui, para identificar os usos do ablativo, eu vou pedir menos que vocês reduzam o ablativo a algum daqueles usos, do que traduzam simplesmente, com alguma preposição em português, né? E, claro, podem dizer, esse aqui é esse uso aqui, mas se não acharem nenhum uso, né, em que sirva, ou se acharem mais de um, não se preocupem, é assim mesmo, né? Desde que entendam para que está servindo o ablativo ali. O que mais? Alguém mandou alguma coisa. Certo. Tem algumas palavras, esqueci de dizer, que não pedem acusativo, mas pedem ablativo. Geralmente, o sentido desses verbos está relacionado àqueles sentidos do ablativo. Uma dessas palavras é caret. O verbo caret vai aparecer assim no dicionário, careo, carere, aliás, careo, cares, carere, e quer dizer carecer, ter falta de alguma coisa, né? Tem a ver com aquele uso do ablativo de privação, né? E aqui está assim, né? Stultum consilium, o conselho ou o plano tolo, idiota, né? Non modo, não apenas, modo aqui quer dizer apenas, né? Somente. Não apenas caret effectum. Então, a palavra é effectus, masculino, e quer dizer efeito, né? Então diz aqui Fedro, que é um escritor de fábulas. O plano tolo, a ideia tola, o conselho tolo, não apenas carece de efeito, né? Mas, ele diz, mas também arrasta os mortais, né, os homens, à perdição, perniquem, certo? Esse é um dos verbos, então, que pede ablativo, que pede só ablativo, né? Aqui tem uns usos interessantes também. Vocês todos devem conhecer aquela fábula da raposa e da uva, né? A raposa tem fome, vê uma uva numa videira e tenta pegar ela, mas está muito alta e não consegue. Então ela vai embora e desprezando a uva, né? Dizendo que estava verde, né? Então essa fábula vem de Fedro, né? E ela está aqui. Aqui essa é a versão latina dela. Então diz aqui: vulpes vulpes appetebat uvam, né? Vulpes, raposa, appetebat, apetecia, desejava, né? A uva, né? A raposa apetecia, desejava uma uva. Daí nós temos coisas ao redor, mais palavras ao redor. Vulpes, coacta quer dizer impelida, obrigada, forçada. Coacta, fame, e fame está no ablativo. A palavra é fames, famis, feminina, e quer dizer fome, né? Então, a raposa, impelida pela fome, desejava a uva. Certo? Uva in alta vinha, né? Numa alta videira, uma alta vinha. E daí,
segue ali, saliens. Saliens é um particípio, quer dizer saltando, pulando, né? Então, ela pulando... Oi? Em vez de Vina, você escreveu videira. Inalta videira. Na alta videira. Então, saliens é saltando, pulando. Saliens summis viribus. A palavra é vires, virium, né? Feminino quer dizer forças. Então, quer dizer, saltando com as maiores forças, as mais altas forças, né? Então, aqui é de modo, né? O modo pelo qual ela estava saltando. Certo? Daí aqui, opa. Certo, certo. Até mais então, Catarina. Daí, nessa parte aqui que eu não vou analisar com vocês, mas apenas ler, ela diz, então, como não pôde tocá-la, né? Ut non potuit tangere eam quam, né? Discedens ait, indo embora, disse, non dum matura es, nolo acerbam sumere, né? Não, ainda não, né? Non dum matura es, ainda não estás madura, não quero consumir, sumere, acerbam, não quero consumir-te azeda, né? E aqui está a moral da história, né? Ele diz assim, qui vai ser o sujeito, aqueles que, né? Qui elevant, que facere non possunt. Então, o verbo é elevant. Que quer dizer as coisas que, ou melhor, que non possunt facere, vou botar nessa ordem. Então, aqueles que, elevant pode significar elevar, levantar, né? Mas aqui quer dizer diminuir, depreciar. Porque como é que vai de uma coisa a outra? Porque esse verbo quer dizer levantar ou tornar mais leve alguma coisa, né? Daí de tornar mais leve é mais fácil entender porque significa diminuir, depreciar, né? Então, aqueles que depreciam o que não podem fazer, as coisas que não podem fazer. E depreciam como? Com qual instrumento? Verbis, com palavras. Verbum, verbi, neutro, palavra. Né? Aqueles que com palavras depreciam o que não podem fazer, debebunt, deverão, adscribere, aplicar, né? Sibi, para si, hoc exemplo, este exemplo, certo? Deverão aplicar para si este exemplo, o exemplo dessa raposa. Eles deverão se comparar a essa raposa, né? Agora eu vou passar para vocês o dever de casa. Vou botar depois ali no grupo. Isso aqui, né? Esse dever de casa é parecido com o último. Então, vocês vão pegar essas palavras, vão procurar no dicionário, vão determinar qual é a declinação delas e, a partir da declinação, vão determinar qual é o caso dessas terminações, né? Acho que vocês já entenderam mais ou menos como é que fazer isso, mesmo que se enganem, às vezes, em algumas palavras. Aqui tem uma palavra que vocês não vão precisar procurar e ela está marcada em amarelo, porque é uma palavra neutra e está com uma terminação que nós não vimos ainda. Do neutro só falta vermos duas terminações, né? Ele só difere do masculino nisso, então, e do feminino, em alguns casos. Então, isso aqui eu já deixei respondido aqui do lado, certo? Isso aqui é uma fábula de Fedro, né? Musca et mula, a mosca e a mula, né? E Fedro, então, era um imitador ou um discípulo de Esopo, que escreveu mais ou menos na época do imperador Tibério, e alguns dizem até que ele era escravo, ou até professor particular ali, ou de Tibério, ou dos filhos de Tibério. Ele tinha alguma relação com Tibério, né? E embora ele tivesse nascido na Grécia, ele era cidadão romano e escrevia em latim.
E esse aqui, então, é o dever de casa de vocês.